Fala. Essa versão ficou bem comprida, a gente vai ficar muito tempo aqui. Dias melhores, quem não quer isso? Qual era a sua expectativa para esse ano que está terminando, de 2019? Quais eram as suas resoluções de ano novo em dezembro de 2018? O que é que você disse que você faria nesse ano? E que fez? E o que é que você disse que faria e não fez? Os quilos que você queria perder, os quilos que você achou, a disciplina que você gostaria de exercitar, aquelas que ficaram pelo caminho, pelo esquecimento. A gente vive nessa dinâmica. O poeta Carlos Drummond tem uma poesia dele, que chama Ano Novo, e ele fala que quem teve a brilhante ideia de dividir o tempo em fatias é um gênio, porque industrializou a esperança. E eu percebo que esse mês de novembro, ele tem muito essa característica. O mês de novembro é um mês que a gente está muito cansado, muito esgotado, a gente está assim, já bem difícil, torcendo para o ano acabar logo, para começar o outro ano, e hoje já é 1º de dezembro, já é o primeiro domingo do advento, a gente chega, já está tudo decorado aqui, né? Já está tudo iluminado, já tem esse clima de Natal, a gente já está pensando no cardápio da ceia, a gente já está pensando nas férias de janeiro, a gente já está pensando nos planos para o próximo ano, e a gente vai indo assim, de esperança em esperança. Como é que você lida com a esperança? Ou melhor, onde está a sua esperança? Porque se você fez uma lista, e da sua lista mais da metade não se concretizou, qual é o problema? Onde é que você está se apoiando? Quais são as bases que estão sustentando a sua vida? E a gente fica meio refém disso. A gente fica querendo o Natal o ano inteiro. Mas o Natal é muito importante para a gente conversar sobre a verdadeira esperança. Para a gente conversar sobre de fato o que é esperança. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos ler os versos 22 e 23. Mateus, capítulo 1, versos 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vou ler mais uma vez. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Louvado seja Deus pela sua palavra. O evangelista Mateus, ele inicia o seu evangelho apresentando Jesus. E ele mostra a carteira de identidade de Jesus. E na Bíblia, normalmente, a carteira de identidade ela é apresentada através de uma genealogia. No Antigo Testamento é muito comum, no livro de Gênesis, você vai ver muitas genealogias, né? E a genealogia é essa carteira de identidade. É para dizer quem é a pessoa. Mateus, ele é intencional nisso,
e ele começa então a sua genealogia apresentando Jesus como filho de Davi e filho de Abraão. E aí ele começa então com a descendência de Abraão e ele vem apresentando. A partir do verso 18, ele já começa a detalhar, foi assim que Jesus nasceu. E ele começa então a contar. E esse relato que nós lemos está inserido nesse contexto. Do anjo que visita Maria e fala, olha, você vai dar à luz um filho. O José, que quando descobre isso, fica perturbado, porque na verdade eles não eram nem casados de fato, eles estavam prometidos em casamento. E aí como é que a moça aparece grávida, se nem relação eles haviam tido? Complicado isso, né? Imagina, chega lá sua namorada, sua noiva, fala, estou grávida. Mas fica tranquilo, é do Espírito Santo. José ficou muito preocupado. E o texto diz que ele pretendia anular o casamento, para preservar a moça, para não complicar mais a vida. Mas aí vem um anjo e fala, José, não tema, fica tranquilo, está tudo sob controle, Maria vai dar à luz, vai nascer um menino, você vai dar a ele o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva. E quando Mateus acaba a citação da fala do anjo, ele faz uma nota explicativa e ele diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta. De qual profeta Mateus está falando? Que ele não fala aí, né? Ele faz a citação, mas ele não deixa a nota do rodapé. A não ser que você tenha uma Bíblia de estudo, uma Bíblia com algumas anotações, mas Mateus não diz de qual profeta. Porque as pessoas para as quais ele estava escrevendo sabiam exatamente de quem ele estava falando. O profeta mais citado no Novo Testamento, que é o profeta Isaías. É o profeta que anuncia o nascimento de Jesus. E é ele quem diz, a virgem dará à luz a um menino e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Isso está lá em Isaías, capítulo 7, verso 14. Quando a gente lê esse texto assim, isoladinho, a gente fica imaginando Isaías, já pensando no presépio, os animais. Isaías não tinha a menor ideia disso. Ele só sabia que ia ter um menino. O rebento de Jessé. O Messias esperado. O libertador de Israel. Era só isso que ele sabia. Mas o contexto no qual ele anuncia o nascimento de Jesus é muito complicado. Mas muito complicado. Ele está profetizando no período em que reinava em Judá o rei Acás. O rei Acás era um cara que não estava muito ligado naquilo que era a vontade de Deus. Lembra que o reino era dividido, o reino do norte e o reino do sul. E o que acontece é que o reino do norte, também conhecido como samaritanos, e os assírios haviam se juntado para invadir o reino do sul, Judá, Jerusalém. Aliás, eles já estavam cercando ali. E o Acás estava morrendo de medo. O Isaías chega para o Acás e fala assim, ó rei, eu vim aqui para dizer para o Senhor, que é para o Senhor ficar tranquilo. Não se preocupe. Não se incomode e descanse em Deus. E Deus ainda fala assim para ele, esses seus inimigos, eles são como lenha esfumaçando. Já viu fogueira quando está apagando, que só sobra aquela brasa já, sem vida, e só aquela fumaça? Deus usa essa figura para dizer, ó, seus inimigos são isso aí, só tem fumaça e mau cheiro, só incomoda. Fica tranquilo, não se preocupe. Qual é a resposta do Acás? Eu não vou confrontar a paciência de Deus.
Porque na verdade o coração dele já estava muito distante de Deus. E impedido de se abrir para Deus e experimentar o cuidado de Deus. Acás estava vivendo uma espiritualidade na qual Deus não era presente, na qual Deus era um Deus entre tantos outros e muito distante. E o anúncio de Isaías para o rei, quando ele se posiciona assim, Isaías fala: a virgem dará à luz a um filho e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O senhor está achando que Deus está distante. Eu vim aqui para dizer que Deus está presente. O senhor está preocupado de se incomodar com Deus. Eu vim aqui para dizer que Deus tem uma aliança com esse povo. E fruto dessa aliança vai nascer um menino. É muito difícil lidar com a questão da profecia, porque o profeta, ele não tem uma visão igual a que nós temos. A gente olha para a história assim, né? Começo, meio e fim. Então a gente olha para a profecia, a gente já sabe o começo, meio e fim, a gente vê o anúncio profético, a concretização da profecia e as consequências. O profeta não vê assim. Ele não vê o quadro amplo. Ele olha assim. Então ele só vê que em algum momento vai nascer uma criança. E isso criou um alvoroço na época do rei Acás. Porque eles já imaginaram que a princesa ia dar à luz um filho, e aí dali 9 meses já ia ter um menino, ia libertar, ia resolver todos os problemas. Era só nascer uma criança. E não era nada disso. Não era nada disso. O Acás não submete a Deus, não submete à vontade de Deus, não submete à palavra de Deus, e se dá muito mal. Muito mal. O fim é trágico, os problemas se complicam ainda mais, ele sofre, o povo sofre. Vai ler Isaías para você ver. É sangue para tudo quanto é lado. É gente chorando, gemendo, esperneando, porque a coisa se complicou. Por que é que Mateus levanta essa profecia aqui nesse momento? Porque nesse momento Mateus diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia de Isaías. Você percebe que, guardadas as devidas proporções, Acás era um rei. Ele tinha um reino nas costas. O José era um carpinteiro e tinha uma noiva ali, cortejando, tal, animado com o casamento, né? Um homem simples, pobre, bem tranquilo. Guardadas as devidas proporções, a situação de Acás e de José são muito parecidas. Uma situação de angústia, uma situação de perturbação, uma situação de ameaça, uma situação de vergonha, uma situação de medo, de experimentar coisas que não está acostumado ou preparado. Para nenhum dos dois é fácil. Para nenhum dos dois é simples. Para nenhum dos dois a saída ela é leve. Sempre tem um preço a se pagar. Mas há uma diferença muito grande no coração de cada um deles. Acás tem o coração endurecido. E não se rende e não se entrega. José, em meio àquela circunstância nada agradável, nada boa. Imagina você se preparando para casar, guardando dinheirinho para fazer uma festinha legal, comprar um imóvel, aquela coisa que casal faz quando está casando. E de repente vem um filho. Imagina você, acabou de casar e engravidou. O que a gente fala? Que azar. Coitados. Deu nem tempo que orar por eles. Mesmo perturbado, o coração de José, quando
ouve a palavra de Deus, é disposto e pronto a ouvir, obedecer e se submeter. José não tinha onde correr. José não tinha recurso, José não tinha influência, José não tinha nenhum meio para resolver aquela situação, senão descansar em Deus. Acas não, Acas era rei. Ele tinha súditos, ele tinha recursos, ele tinha um exército, ele tinha uma fortaleza, ele podia fazer acordos políticos, várias coisas que ele podia fazer. E ele tenta se virar da melhor maneira possível. Ele só não se submete à vontade de Deus. Ele só não descansa em Deus. E veja que assim como José, ele é alguém que está ouvindo Deus falar com ele. Para José vem um anjo, para o rei vem um profeta. E os dois anunciam a palavra de Deus a eles. Os dois estão diante da palavra. Os dois estão diante do mesmo Deus. E os dois estão diante da mesma profecia. A questão é que Acas decidiu que a esperança dele não cabia naquele plano. Ele não poderia suportar a dor de descansar num Deus que ele não conhecia. Num Deus que estava longe, num Deus que estava distante. E José decide encarar esse desafio. José decide ir até as últimas consequências. José decide assumir riscos e responsabilidades a partir do anúncio da palavra. E o anúncio de Isaías e o anúncio do anjo é muito significativo, porque redefine toda a espiritualidade. Eles estavam acostumados com um Deus longe, distante, inalcançável. Um Deus que está sentado num alto e sublime trono. Um Deus que não tem como se relacionar com gente pecadora como eu e você. E aí o evangelho anunciado por Isaías, experimentado pelos evangelistas em Cristo, é exatamente essa contracultura, dizendo: Deus está conosco, Ele está aqui. Essa é a nossa esperança, de um Deus presente. E quando a gente fala de um Deus presente, não é de uma força mística, energética. Agora está esse evangelho do Instagram tá difícil. Porque Deus está virando essa força assim, né? É uma mistura de religiosidade que nada tem de evangelho. Então é mais ou menos assim: você me acompanha no Instagram e você vai receber a energia que eu propago de Deus. Quando Isaías anuncia Emanuel, Deus conosco, ele está falando de um Deus encarnado. Você pode vasculhar as religiões. Nenhum Deus quer se tornar gente. Nenhum. Nenhum Deus abre mão da sua glória para viver as limitações que você vive. Nenhum Deus ama a ponto de morrer no seu lugar. Quando a palavra fala
e anuncia Jesus como Emanuel, o Deus conosco. Está falando de um Deus que conhece o seu coração. Não simplesmente porque ele tem um atributo ou uma força da qual ele sabe todas as coisas, mas porque ele sentiu, experimentou na pele, agonizou até as últimas consequências. A ponto de dizer: se for possível, passa de mim esse cálice. Se sacrificar a ponto de transpirar sangue, tamanha a sua angústia. De sentir na pele a dor das chicotadas, dos cravos. E como um cordeiro mudo, sofrer na cruz por mim e por você. De um Deus que se importa e que se ama. Aliás, pessoal da música, no Edir, hoje, vocês foram inspirados na escolha das músicas. Músicas que simplesmente exaltam a pessoa de Jesus. O que acabamos de cantar. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Músicas que apontam para Cristo, para o seu sacrifício na cruz, para a sua obra redentora, para o Evangelho. É isso que falta na nossa vida. Vivemos ensimesmados em nós mesmos. E a nossa esperança e a nossa confiança está naquilo que a gente é capaz de fazer ou construir. E o Evangelho é o anúncio de que sem Cristo eu não sou capaz de fazer nada, nada. Ontem teve um jantar, um delicioso jantar de encerramento da turma do Vida 2, e a gente conversou um pouco sobre isso, refletindo no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. E a gente conversou sobre isso. É possível ter um bom casamento sem Deus? Sim. Certamente você deve conhecer pessoas que não têm confissão religiosa alguma, são ateus, que mesmo assim têm um bom relacionamento. A questão não é essa. O que o Salmo diz é que se não for o Senhor o construtor da casa, todo esse esforço para manter um relacionamento, ele é em vão. Ele não tem propósito. Porque o propósito é só para a história e não aponta para a eternidade. O seu casamento reflete a glória de Deus. Você não está casado só para ficar bem com a sua esposa e com o seu marido, mas para refletir e manifestar a glória de Deus. O amor de vocês tem que ser a expressão do amor de Deus. E boa parte das nossas dificuldades é por não entendermos essa presença de Cristo nas nossas vidas. Isso muda a forma como você ora. Porque se a gente orasse na certeza de que Cristo está presente, a nossa oração seria diferente. Porque a gente ora e parece que não tem ninguém ouvindo. É igual a sua mulher falando com você enquanto está passando Corinthians e Palmeiras, final. Está falando para o vento. Tem ninguém ouvindo. Porque a gente está orando para um Deus que está longe, 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 muito distante. Um Deus que não encarna a nossa vida. Um Deus que não faz parte da nossa vida. Um Deus que não vive a nossa vida.
Isso deve mudar os nossos relacionamentos. Porque a gente vive os relacionamentos como se fosse só a gente. O casal começa a viver dificuldade e um olha para o outro e fala, pô, tá difícil, né? Então vamos cada um para o seu lado. É melhor a gente terminar bem. O que eu mais ouço no gabinete é isso. A pessoa vem com aquela crise toda, fala, o que você quer? Eu gostaria de terminar bem. Queria que a gente ficasse amigo. Vocês não conseguem ser amigo casado, vai ser amigo descasado? É muita incoerência. Em nenhum momento o casal olha um para o outro e fala, não está bem, precisamos buscar a Deus, precisamos da ajuda de Deus, precisamos encontrar Deus nesse relacionamento, porque nós nos perdemos. Falta um coração obediente a Cristo, submisso a Cristo, e a sua presença real e verdadeira em nós, aí deve estar a nossa esperança. Porque se a sua esperança está num Deus longe, distante, ela é muito fugaz. Isso não é esperança. Você vai ficar cantando igual o Rogério Flauzino. Vivemos esperando, e a gente fica assim, de ano em ano, de tentativa em tentativa, de esforço em esforço. E aí é em vão. É em vão. Acaz não ouviu a Deus e retrocedeu. É interessante que, assim que Mateus relata o cumprimento da profecia, verso 24, ele fala, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. A esperança faz a gente dar passos à frente. A esperança faz a gente olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Faz a gente andar com confiança, não em nós, mas nele. Nos faz descansar naquilo que Deus pode fazer e não naquilo que nós achamos que nós podemos fazer. Quais são os desafios que você tem vivido no final desse ano, na sua vida? E faz com que você se desespere em busca de algo que de fato traga esperança. Eu não sei se na sua família, na sua casa tem essa tradição de decoração de Natal. A decoração de Natal ela é muito significativa. Não é só porque a mesa fica bonita, enfeitada assim que a gente faz isso. Mas é porque há um propósito. Não é só porque há um rito litúrgico dizendo que é bom ter uma coroa do advento com 4 velas e a gente acende uma a cada semana. Não é só por uma questão estética que a cada domingo troca-se a cor dessa flâmula. Mas é para nos lembrar. O pastor Mário falou na ceia sobre encontros e memória. É para nos lembrar acerca do amor de Deus, a história da salvação, a profecia acerca de Cristo e o seu evangelho escandaloso, que ama até as últimas consequências. O que é que na sua vida te lembra do amor de Deus? O que é que na decoração da sua casa, que eu sei que você se preocupou muito em ter tudo no lugar, organizadinho e bonitinho, recorda a manifestação da graça de Deus na vida de vocês? Nós estamos perdendo esses referenciais.
e a nossa fé está morrendo. Vivemos essa era da secularização. Mas nós somos crentes. E crentes secularizados são piores do que ateus secularizados. Porque aí a gente manipula a fé e torna tudo um produto. E aí eu consumo de acordo com aquilo que eu acho que eu devo. Então, se eu não estou bem, eu vou à igreja. Se eu preciso de um milagre financeiro, eu dou oferta. E a gente fica jogando com Deus. E Deus fala: eu estou enviando meu filho. O nome dele é Emanuel. E esse nome é significativo. É Deus conosco. Para lembrar que eu estou com você. Como é que você vai celebrar o Natal nesse ano? Muita festa? É bom festejar. Festeja. Mas não se esqueça de colocar sua esperança no Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está presente e que pode todas as coisas. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém.